Observar a história do Karatê Shotokan, encontramos registros iniciais que remontam ao Egito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Em tempos mais recentes, o imperador chinês Shi Huangdi, que reinou entre 220 e 206 anos antes de Cristo, foi sepultado com mais de 7.000 figuras de terracota em tamanho real, incluindo cavalos e soldados que foram colocados ali para protegê-lo na vida após a morte. Entre essas figuras, alguns soldados desarmados claramente estão em posturas de combate que lembram artes marciais. No século XIII, as artes marciais já estavam se desenvolvendo entre os povos indígenas de Okinawa. No século seguinte, houve diversas trocas culturais entre Okinawa e a China. Essas trocas trouxeram muitas famílias para Okinawa, incluindo estudiosos, artesãos, cientistas e vários mestres de artes marciais que compartilharam seu conhecimento de Kung Fu com a nobreza de Okinawa. Esses mestres chineses influenciaram profundamente as artes marciais em desenvolvimento na ilha, que se tornaram conhecidas como Toji ou mão chinesa. Uma influência significativa no desenvolvimento do karatê foi o estilo White Crane Kung Fu, proveniente de Fujian, na China. Em 1429, os 3 reinos de Okinawa se unificaram para formar o reino de Ryukyu. Quando o rei Shoshin assumiu o poder em 1477, ele proibiu a prática de artes marciais. Apesar da proibição, o Toji continuou a ser ensinado em segredo. Em 1609, Okinawa foi invadida pelo domínio de Satsuma do Japão, e a proibição das artes marciais continuou. Nessa época, o Toji também passou a ser conhecido como Okinawa-te, ou Mão de Okinawa. O White Crane Kung Fu é uma arte marcial do sul da China, originária da província de Fujian. Ela foi desenvolvida a partir da observação minuciosa dos movimentos de uma garça, sendo conhecida por seu combate a curta distância. O White Crane Kung Fu de Fujian desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do karatê em Okinawa. Por volta do século XVIII, diferentes estilos de Okinawa-te haviam se desenvolvido em 3 áreas distintas de Okinawa: Shuri, Naha e Tomari. Okinawa, então, tinha 3 estilos ligeiramente diferentes: Shuri-te, Naha-te e Tomari-te. Tanto o White Crane Kung Fu quanto o Shotokan compartilham o conceito de utilizar as artes marciais não apenas para autodefesa, mas também para autodesenvolvimento e melhoria pessoal. Ambos enfatizam a disciplina, o respeito pelos outros e o cultivo da força mental e física através de um treinamento rigoroso. Gishin Funakoshi, o fundador do Karatê Shotokan, nasceu em 10 de novembro de 1868. Durante o ensino primário, ele se tornou amigo próximo do filho de Anko Asato, um mestre de karatê que logo se tornaria o primeiro professor de karatê de Funakoshi. Funakoshi rapidamente se tornou amigo íntimo da família Asato e passou a fazer visitas diárias para praticar karatê com Anko Asato. Funakoshi também treinou com Anko Itosu, conhecido por seus golpes poderosos, que criou os 10 preceitos Toji Jukun do karatê. Itosu também desempenhou um papel importante na introdução do karatê nas escolas de Okinawa. Ele desenvolveu os 5 kata heian a partir do longo kata chanan, acreditando que o kusanku kankudai era muito difícil para iniciantes. Itosu fez algo semelhante com o longo kata nai-hanchi, dividindo-o nos 3 katateki que conhecemos hoje. Anko Itosu, Anko Asato e Gichin Funakoshi também treinaram sob a orientação de Matsumura Bushi Sokon, que viveu entre 1809 e 1899. Matsumura foi o principal instrutor de artes marciais e guarda-costas do rei de Okinawa, Shoko. Ele serviu também aos últimos 2 reis de Okinawa, Sho-iku e Shotai. Matsumura viajou à China, onde estudou Chuan Fa e outras artes marciais, que ele compartilhou com seus alunos em Okinawa. Matsumura foi aluno de Kanga, Toji, Sakugawa
que viveu entre 1733 e 1815. Kanga Sakugawa começou seu treinamento em 1750 como aluno de Takahara Pechin, que viveu entre 1683 e 1760. Após 6 anos de treinamento, Takahara sugeriu que Sakugawa treinasse sob a orientação de Kusanku, um mestre chinês em Chuanfa. Sakugawa passou 6 anos treinando com Kusanku e se tornou tão habilidoso que ganhou o apelido de Toji Sakugawa, ou Sakugawa Mão Chinesa. Takahara Pechin foi um dos primeiros praticantes de karatê. Ele era conhecido como um grande artista marcial e acredita-se que tenha sido o primeiro a explicar os princípios do Do, ou caminho. Esses princípios são Ijo, o caminho, que engloba compaixão, humildade e amor. Katsu, as leis, que consistem na compreensão completa de todas as técnicas e formas de karatê. E Fo, a dedicação, que se refere à seriedade do karatê, que deve ser compreendida não apenas na prática, mas também em combate real. A tradução coletiva desses princípios seria algo como o dever de cada um para consigo mesmo e para com o próximo. Takahara Pechin estudou sob a orientação de Shatan Yara, que viveu entre 1668 e 1756. Acredita-se que Shatan Yara foi o primeiro karateka a difundir o karatê pela ilha de Okinawa. Shatan Yara, por sua vez, estudou sob a orientação de Kusanku, que viveu entre 1670 e 1762. Kusanku, também conhecido como Kwang Chang Fu, foi um mestre de artes marciais chinês que teve uma grande influência em todas as formas de karatê em Okinawa. Kusanku aprendeu a arte do Chuanfa na China, com um monge Shaolin. É provável que ele tenha estudado artes marciais em Fujian durante grande parte de sua vida. Kusanku foi enviado a Ryukyu em 1756 como embaixador da dinastia Qing. Ele viveu na vila de Kumemura, perto de Naha. Durante sua estadia em Ryukyu, Kusanku também ensinou Kanga Sakugawa. Após a morte de Kusanku, Kanga Sakugawa criou e nomeou o Kata Kusanku em homenagem a seu mestre. O Shotokan recebeu esse nome a partir do pseudônimo de Funakoshi, Shoto, que significa pinos ondulantes. Kan significa sala de treinamento. Esse nome foi cunhado pelos alunos de Funakoshi quando eles colocaram uma placa acima da entrada do dojo onde Funakoshi ensinava. Em 1922, quando Gishin Funakoshi tinha 54 anos, ele realizou uma demonstração de Karatê Jutsu de Okinawa na primeira exposição de educação física patrocinada pelo Ministério da Educação. Essa demonstração foi a primeira exibição pública de Karatê Jutsu no Japão e foi um sucesso incrível. Em 1936, Funakoshi construiu o primeiro dojo Shotokan em Tóquio. Por volta dessa época, ele também mudou os caracteres escritos de Karate para significar mão vazia, em vez de mão da China, com o objetivo de minimizar a conexão com o boxe chinês, apesar de o Karatê ter emprestado muitos aspectos dessa arte. Gishin Funakoshi publicou vários livros sobre Karatê, incluindo sua autobiografia Karate-do My Way of Life. No entanto, muitos karatecas acreditam que sua obra mais importante foi um documento que continha suas filosofias sobre o treinamento de karatê, agora conhecido como Nijukun, ou 20 princípios. Essas regras formam a base do treinamento para todos os praticantes de Shotokan. Funakoshi estabelece 20 regras que orientam os alunos de karatê a se esforçarem para se tornarem melhores seres humanos. Masatoshi Nakayama, que viveu entre 1913 e 1987, foi um aluno direto de Gishin Funakoshi. Funakoshi Nakayama e outros alunos proeminentes de Funakoshi formaram a Associação Japonesa de Karatê em novembro de 1949. Em 1955,
A primeira sede do dojo da Associação Japonesa de Karatê foi construída em Yotsuya, em Tóquio. Em outubro de 1957, foi realizado em Tóquio o primeiro campeonato de karatê de toda a Japão da Associação Japonesa de Karatê. O karatê estava começando a se tornar muito popular e logo havia filiais da Associação Japonesa de Karatê em cidades, escolas e muitas universidades no Japão. Em 1958, o mestre Nakayama foi nomeado instrutor-chefe. A Associação Japonesa de Karatê continuou a desenvolver seu estilo de karatê e, ao mesmo tempo, expandiu o número de dojos por todo o Japão. A Associação Japonesa de Karatê também começou a enviar, já em 1958, alguns de seus instrutores de karatê profissional mais altamente qualificados para a América, Europa e Oriente Médio. Esses instrutores foram enviados para ensinar e estabelecer dojos da Associação Japonesa de Karatê ao redor do mundo. O karatê estava se expandindo e crescendo a uma taxa incrível. Na década de 1980, a Associação Japonesa de Karatê tinha mais de 9 milhões de membros em todo o mundo, um crescimento extraordinário que estabeleceu o Karatê Shotokan em todo o globo. Com o crescimento do karatê, surgiram também as competições, que marcaram uma transição importante na arte. Originalmente, o karatê não era praticado como um esporte competitivo, mas como uma forma de autodefesa e desenvolvimento pessoal. No entanto, à medida que o karatê se expandiu globalmente, a prática competitiva se tornou uma maneira de testar as habilidades dos praticantes em um ambiente controlado, com regras específicas. As competições trouxeram uma padronização das técnicas e dos katas, e o karatê passou a ser reconhecido também como uma arte marcial esportiva. A filosofia por trás do karatê Shotokan, especialmente com base no Nijukun de Funakoshi, enfatiza não apenas a habilidade técnica, mas também o desenvolvimento do caráter e o respeito pelos outros. Funakoshi acreditava que o verdadeiro propósito do karatê era moldar o praticante como uma pessoa completa, com integridade, disciplina e respeito. Essa filosofia tornou-se um pilar fundamental para os praticantes de Shotokan em todo o mundo. Quando o instrutor-chefe da Associação Japonesa de Karatê, Masatoshi Nakayama, faleceu em 1987, surgiram alguns grupos dissidentes que se separaram da Associação Japonesa de Karatê. Hoje, esses grupos são bastante grandes e há muitas outras associações de karatê ao redor do mundo, com milhões de praticantes de Shotokan. Quem poderia imaginar que essa arte marcial okinawana, outrora tão secreta, seria hoje praticada por milhões de pessoas em todo o mundo? Espero que tenha gostado desta breve história sobre o Karatê Shotokan.